Bom, eu vou falar nesse vídeo como que a gente encontra de forma eficiente o tema central do texto, né, quando cai assim no inglês. Então, geralmente as primeiras perguntas de um vestibular de interpretação, vestibulares que tem mais de uma, né, como né, a FAMEMA, a VUNESP, né, a FUVEST nem tanto, é perguntar na primeira qual é o tema central do texto. Isso pode aparecer como qual é o tema central do texto, ou o texto é sobre, o texto fala sobre, ou simplesmente de acordo com o texto, tá? Onde que você vai encontrar a resposta? No primeiro parágrafo, tá? Então, nada de ficar caçando resposta no meio do texto, né? O que os alunos fazem muito? Lê o texto inteiro, e aí um monte de informação vai para as alternativas. Poxa, mas eu encontrei a A, encontrei a E, encontrei um monte ali no texto, não sei qual é. Você pode ler o texto uma vez, sobretudo se o seu inglês for bom, mas se o seu inglês for um pouco mais fragmentado, eu recomendo ler só o primeiro parágrafo, tá? E é ali que vai estar a tua resposta, tá? Se você começar a ler, você vai só se confundir, ler tudo e começar a procurar. Então, se você olhar para o primeiro parágrafo, ele está falando o seguinte, né, que as fake news, né, elas podem distorcer as crenças das pessoas mesmo depois que elas são desacreditadas, né? E aí ele fala sobre uma pesquisa e tudo mais. E aí no meio ele fala o seguinte, que as pessoas que tiveram um score baixo num teste de habilidade cognitiva continuaram a ser influenciadas by damage por informação, né, danosa about the person, acho que é sobre uma outra pessoa, né, que era a pesquisa, mesmo depois que elas foram, né, foi dito a elas que a informação era falsa. E no final ele fala, esse estudo é significante porque identifica qual vai ser o risco aí maior, o fator de risco maior para a vulnerabilidade às fake news, né? Então, o que ele está falando nesse parágrafo, basicamente? É justamente essa relação entre a capacidade cognitiva e a vulnerabilidade às notícias falsas, né? Mesmo que você não tivesse identificado isso de cara, você poderia eliminar as demais, porque esse parágrafo não fala, por exemplo, de envelhecimento. Esse parágrafo, por exemplo, não fala de camadas menos favorecidas da sociedade. Ele não fala de papel da educação. E ele não fala de memória operacional, né, processo de regulação e tudo mais. Como que, agora eu vou falar por que que não era, né, ainda pensando também, por que que torna ainda errada a alternativa A, que você estava em dúvida, eu peguei esse texto, essa questão do original, por isso que as alternativas são trocadas, tá? Aqui, nesse aqui, a E é a correta. Você fica em dúvida entre a D de dado, né, e a E, né? Não, desculpa, você ficou entre a A e a C, né? Da educação e do envelhecimento. De fato, ele vai falar sobre envelhecimento e sobre educação lá no final, né? Ele fala que essa habilidade cognitiva vai declinando, né, com a idade, né, conforme a gente vai ficando mais velho. Que as pessoas mais velhas são vulneráveis a fake news. Só que é só nesse momento que ele fala. Não é o tema do texto, né? É como se você tivesse fazendo uma redação. Quando você faz uma redação, você não coloca o tema, a tese, logo no primeiro parágrafo, e daí você desenvolve, e aí no final você conclui, né? É como se eu pegasse um elemento do teu desenvolvimento e falasse que essa é o tópico, é a tema da redação, né? Não faz sentido. Então, pensa num texto como se fosse uma redação. Tem introdução, tem desenvolvimento, tem conclusão. O tema tem que estar no início, tá? Se não tiver paragrafação, aí tá vindo mais dicas aí. Se não tiver paragrafação, você vai considerar o primeiro período, no máximo o segundo, como o primeiro parágrafo. Então é ali que você vai encontrar o teu tema, tá? Às vezes acontece do texto ser um bloco. E aí o aluno fala, onde que eu procuro o tema? Procura nos primeiros períodos, no primeiro, no segundo, né? No máximo no terceiro ali. Geralmente entre o primeiro e o segundo você já encontra. Em relação ao papel da educação no combate, né? Ele fala que a habilidade cognitiva pode prever a vulnerabilidade quando ela está correlacionada com educação, né? Mas ele não fala como, de fato, a educação vai trabalhar nisso. Ele só joga isso no final. Ele só fala, a partir da educação,
as pessoas podem desenvolver habilidades para combater a fake news, mas isso não é o tema do texto, ele joga isso lá no final, né? Então, não é uma coisa que vai passar. Se você for ler o texto inteiro, você vai ver que essa ideia de habilidade cognitiva e de fake news, né, e a vulnerabilidade a fake news, elas estão completamente ligadas, tá? Elas estão sendo trabalhadas ao longo de todo o texto. Mas não tem erro. Olha o primeiro parágrafo, né? Ali está a tua ideia, né? E até quem tem um inglês um pouco ruim, elimina a alternativa que não tem sintagmas, né, naquele parágrafo. Poxa, eu não vi nada de envelhecimento, já elimina. Não vi aquilo, elimina, tá? É um jeito rápido de fazer. Por que que você acha que eles tiram o título do texto? Porque o título tem muita informação. O título tem a ideia central, né? O título o aluno não pode matar uma questão. Então eles tiram o texto, provas mais bem elaboradas, né? Mais tipo da Vunesp e tal, eles tiram o texto, FUVEST, tiram o título, porque ali tem muita informação. Se tiver título, pega o título para responder. Né? Tema central também pode estar no título, tá bom? Espero que eu tenha ajudado aí a resolver questão desse tipo.